Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esta aula. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à preparação para o seu concurso público. Hoje, nós damos início no que tange direito constitucional que foi cobrado no seu edital. Bom, eu irei destinar um dia sim, um dia não, para que essas aulas de direito constitucional sejam postadas. Ou seja, eu vou montar o material bonitinho para vocês, visto que existem mais disciplinas a serem cobradas, que foram cobradas, melhor dizendo, no seu edital, também no que tange o direito. Ok, pessoal? Ok. Vamos entender, então, a logística um pouquinho do direito constitucional no que tange o concurso público. Eu estou, assim, bem empolgada quando chegar o artigo 5º da Constituição, que é muito cobrado em tudo que é prova de concurso público. Você sempre tem a cobrança do artigo 5º da Constituição. Ou seja, onde nós iremos ali tratar dos direitos fundamentais, tá? Das garantias, que inclusive aqui no nosso material será. Peraí, deixa eu colocar aqui. Será a nossa segunda aula, tá? Então, nós vamos começar a tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, ali no título 3, que vai tratar dos direitos e garantias fundamentais, ok? Essa será a nossa segunda aula, já dando um spoiler para vocês. Ou seja, eu estou bem empolgada para quando chegar essa parte, porque ali nós vamos conseguir explorar muito. Eu vou comentar inciso por inciso, são muitos incisos. Vou comentar com vocês inciso por inciso, onde nós teremos então uma aula bem completinha, tá? Provavelmente vai ser uma aula que vai levar ali cerca de 3 a 4, acho que 4 é muito, mas umas 3 aulas, porém vai ser uma aula bem bacana, tá bom, pessoal? Vamos lá então? Vamos iniciar pelo início. No seu edital, lá, quando você olhou o seu edital, foi cobrado dos princípios fundamentais, que é o título 1 da Constituição. Ou seja, é o título que vai abrir a Constituição, que vai abrir os artigos da Constituição. Ok? Ok. Primeiro artigo vai me dizer: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então vamos lá. Nós temos a República Federativa do Brasil. Ok. Como que essa República Federativa do Brasil, como ela é formada, como ela é arquitetada? Nós temos, então, pela união indissolúvel, ou seja, o que você pensa em indissolúvel? Não se dissolve, é indissolúvel. Dos estados, municípios e do Distrito Federal, ok? Por isso que você tem na Constituição destinada a falar por exemplo, nós falamos muito dos municípios, dos estados, do município, tá? Do DF. Então, esta união indissolúvel dos estados e dos municípios e do DF constitui-se em Estado democrático de direito, ok? Bom, com tudo isso, você tem fundamentos. O que fundamenta esse Estado democrático de direito? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? O legislador trouxe para mim do inciso 1º ao inciso de número 5, esses fundamentos. Sendo o primeiro deles a soberania, a cidadania. Por isso que só dando uma pausa aqui, é importante. Cuidado, porque quando nós tratamos de município, nós temos a autonomia do município, não a soberania desses municípios, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui, pessoal, para eu poder tomar uma água. Só um minuto. Aí vai continuar dizendo a cidadania, a dignidade da pessoa humana, que é assim, fundamental. Tá? A dignidade da pessoa humana é um fundamento primordial, tá? Para que
esse Estado democrático de direito ele veio a ser de fato fundamentado. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, nós vamos falar isso também mais à frente. E quinto, pluralismo político. Aí vem o famoso parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, todo o poder ele vai emanar do povo. Aí vem um outro artigo muito importante. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Cuidado, porque quando na prova você tem legislação orgânica sendo cobrada, o que nós temos nas legislações orgânicas? Os poderes legislativo e executivo. Eu não tenho judiciário municipal, não existe isso. Eu tenho os poderes em relação ao município, o executivo e o legislativo. Eu não tenho o judiciário, o judiciário do município. Não existe isso. Tá? Cuidado para você não criar uma confusão. Tanto que quando eu tenho uma demanda que no polo passivo eu tenho um município, eu vou buscar a justiça comum. Por exemplo, se a pessoa que é assistida pela defensoria, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado, ou quando é um caso que trata da União, DPU, tá? Ou seja, você não tem judiciário municipal. Cuidado com isso, tá? Eu falo porque eu já vi também e é algo que é muito automático. Legislativo, executivo e judiciário é algo muito simples, sabe? Já tá na sua mente. Bom, aí você pode falar, Rebeca, mas se ele é independente, se eles são independentes, por que eles são harmônicos se eles são independentes? Cuidado! Independência não significa, independente não tem harmonia. Não, cuidado com isso. Esse conceito é a teoria da separação de poderes. Ou seja, reparte entre o legislativo, executivo e judiciário as funções estatais e prevendo prerrogativas e imunidades. Ou seja, eu tenho o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu vejo 3 poderes. Eles são independentes. Eu vejo a figura do legislativo, eu vejo a figura do executivo, eu vejo a figura do judiciário. Porém, eles são harmônicos. Ou seja, possuem uma harmonia. Eu dei até um exemplo, eu já tenho algumas aulas, não foi aqui para o YouTube, tá? Mas foi para uma aula de um curso que, inclusive, eu até falei assim, olha, imagine ali, às vezes na hora da sua prova, enfim, vai que ajuda, né? Mas imagina assim, uma família. Cada um é independente. Eu consigo ver a figura do pai, da mãe, do filho, né? Aí vem o irmão, o tio, o sobrinho. Eu consigo ver, são independentes, são pessoas independentes, mas elas são harmônicas. Um respeita o espaço do outro, um consegue entender o lado do outro, mas são independentes. Eu consigo ver a figura de cada um deles. E ainda continuando, o que nós temos aqui? Essa teoria da separação de poderes, ela distingue 3 funções estatais, quais sejam elas? A legislação, a administração e a jurisdição. Ou seja, eu não posso confundir essas funções, tá? Esses poderes, eu não posso confundir, ok? Bom, a título de curiosidade, onde eu tive esse primeiro entendimento da separação de poderes? Com Aristóteles. Aristóteles atribuiu esse conceito na sua obra Política. E logo posteriormente também foi detalhada por John Locke no segundo Tratado do Governo Civil. Ou seja, então quem deu essa linha dessa separação, desta independência, foi então Aristóteles, ok? Aí eu trouxe aqui para vocês um trechinho também do livro 6, do capítulo 11, A Política, que eu retirei da doutrina Constituição Federal comentada da equipe forense. Olha que interessante, eu vou abrir a tela
para vocês poderem visualizar melhor. Aqui na verdade, isso é o trechinho, já falei para vocês. Em todo governo, 3 partes nas quais o legislador sábio deve consultar o interesse e a conveniência particulares. Quando elas são bem constituídas, ou seja, eu consigo visualizar essas 3 partes, eu consigo visualizar de uma forma muito limpa esses 3 poderes, o governo é forçosamente bom. E as diferenças existentes entre essas partes constituem os vários governos. Uma dessas 3 partes está encarregada de deliberar sobre os negócios públicos, a segunda, a que exerce as magistraturas, e a terceira é a quem administra a justiça. A parte deliberativa decide soberanamente da guerra, da paz, da aliança, da ruptura dos tratados, promulga as leis, pronuncia a sentença de morte, o exílio, o confisco e examina as contas do Estado. Ok? Ou seja, eu consigo ver as figuras. Eu consigo ver a figura do executivo, eu consigo ver a figura do legislativo e eu consigo ver a figura do judiciário. Ok? Vocês entenderam isso? Entendendo isso, prestando atenção nessa parte, indo para a sua prova, você consegue fechar. Lembrando que eu vou também trazer questões, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos lá para o artigo 3, que vai me dizer: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, a República Federativa do Brasil, ela possui objetivos. Pensa assim, eu não consigo fazer algo se não tiver um objetivo naquele algo. Qual é o objetivo da República? Qual é o objetivo de termos um Estado democrático de direito? O que eu quero com isso? E a Constituição vai me trazer. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, você tem aqui algo que fundamenta a República Federativa do Brasil. Eu acho interessante no inciso 4º, porque você pode pensar assim, promover o bem de todos sem preconceito. Aí você pode imaginar, mas e quando eu falo de cotas raciais? Aí quando eu falo de programas, eu não estou falando aqui que eu estou descriminalizando uma parte e beneficiando outras, muito pelo contrário, tá? Tem até uma frase aqui, cadê, gente? Eu lembro da frase, mas eu falo ela de uma forma assim, que não é na sua literalidade. Mas, se não me engano, também foi Aristóteles que disse que tratar os desiguais nas formas de sua desigualdade. Ou seja, deixa eu até confirmar aqui, tá? Que a frase tá aqui no meu livro, até marquei para a aula de hoje. Para a aula de hoje e para a aula de semana que vem. Semana que vem não, da próxima aula, né? Aqui, ó. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Eu falei certinho, só não falei a primeira parte. Ou seja, eu vou tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Não significa dizer que eu vou discriminar uma pessoa, não. Mas eu vou proporcionar uma oportunidade a ela de acordo com a sua, como que eu posso dizer, como diz aqui, com a sua desigualdade. Ou seja, por que, por exemplo, tem até uma imagem, né, que fala muito sobre isso, que tem, por exemplo, um estádio de futebol, enfim, e eu tenho 3 pessoas querendo assistir. Só que no que eu tenho 3 pessoas querendo assistir, eu tenho um homem alto, uma adolescente ali, né, uma adolescente, mais ou menos, e uma criança. Ou seja, ambas estão em um banco, em cima de um banquinho do mesmo tamanho.
Tá todo mundo ali igual, todo mundo tendo a mesma oportunidade em cima de um banquinho da mesma altura, em um muro da mesma altura. Só que para pensar, a visão que o adulto tem, né, pela sua estatura, é diferente da visão que uma criancinha de 5 anos vai ter. Ela não consegue ver o que está do outro lado, ela é muito pequena. Aí na outra foto, o que eu tenho? Já essa questão que nós estamos tratando aqui. O que nós já temos? O menininho em cima de, por exemplo, 4 banquinhos, aí ele consegue ver. A adolescente em cima de 2 banquinhos e o adulto em cima de um banquinho, ou sem nada. Ou seja, eu proporciono para todo mundo a oportunidade de ver, de assistir o jogo. Só que eu vou proporcionar àquela criança algo que vá adaptar a ela naquele momento. Ou seja, ela é uma criança pequenininha, eu vou adaptar algo, vou colocar mais caixas, alguma coisa alta para ela conseguir visualizar. Mas eles vão estar do mesmo jeito. Todos estarão vendo, porém cada um estará vendo de acordo com, mesmo ali havendo aquela desigualdade, um grandão, uma média, um pequenininho, mas a igualdade para todos está sendo exercida, porque todos estão conseguindo visualizar. Mesmo que a criancinha esteja ali em 4, 5 caixotes a mais. Mas adaptou essa igualdade a ela, porque ela é pequenininha e precisa ver. Então, por isso que nós temos. Ou seja, não significa que está descriminalizando. Não, gente, nós não temos isso. Nós vamos falar muito isso aqui também, ó. Deixa eu até essas questões de políticas, de cotas, quando nós tratarmos lá do artigo 5º do caput, né? Que consagra para a gente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nós vamos falar muito desse caso, tá? Dessa questão. Ok? Ok. Aí aqui eu já quis, sabe, introduzir este tema, tá? Vamos então comentar inciso por inciso. O inciso 1º do artigo 3º, eu tenho aqui uma, digamos assim, algo similar, tá? Ao artigo 5º, lá no inciso 4º, que fala de liberdade de expressão, de pensamento. Também lá no inciso 13, liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão. E também no inciso 22, que vai falar da garantia do direito de propriedade, e o artigo 170 da livre iniciativa, ou seja, quando nós estamos tratando de uma sociedade livre, justa e igualitária. Segundo, encontra reforço normativo por exemplo, no artigo 21, lá no inciso 9º, competência da União para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território, de desenvolvimento econômico e social. Lá no inciso 3º, é reforçado, por exemplo, pelo artigo 43, a ação articulada da União em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao desenvolvimento e redução das desigualdades regionais. Inclusive, aqui ó, no inciso 3º, quando nós também falamos do município, nós vemos também que é uma competência, né, ali que cabe também ao município, tá? Ou seja, erradicar essa pobreza, essa marginalização, vai reduzir os níveis de desigualdade, etc, etc. Ok, pessoal? E no 4º, faz uma referência ao artigo 7º, no inciso 30, que é a proibição de diferença de salário, exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ok? Referência da Constituição Federal comentada. Ok? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui, porque para mim tá parecendo bem pequenininho agora. Pequenininho não, porque subiu a tela para mim. A República Federativa do Brasil, peraí, deixa eu pegar aqui. Da próxima vez eu vou me atentar. Deixa eu abrir a telinha toda aqui pra gente. Aí eu consigo visualizar. Pronto. Porque às vezes eu abro a tela e o slide sobe. Aí eu não consigo ler o que está em cima. Vamos lá. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos
humanos. Gente, direitos humanos é muito importante. Nós vamos também falar mais à frente. Como eu falei, é algo de dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, é algo primordial quando nós estamos tratando de, como vamos falar daqui por diante, quando nós estamos tratando dessa questão de bem-estar social, igualdade. Isso é muito importante, de extremíssima importância. Terceiro, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Gente, são 10 incisos de princípios nas relações internacionais. O que eu recomendo a você? Que você leia e você memorize. Porque pode ser que, não sei como vai ser cobrado na sua prova, mas vai que eles tentem te confundir, tentem colocar algo que não tem nada a ver aqui. Então, cuidado. Independência nacional, prevalência de direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Ou seja, fixe na sua mente estes 10 princípios, no caso dessas relações internacionais, ok? Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, a República Federativa do Brasil, ela buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Grava essa parte também, tá? Visando o quê? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ok, pessoal? A aula de hoje foi mais rápida, né? Um pouquinho mais rápida, batendo aí mais ou menos 23 minutinhos. Porém, foi uma aula que realmente eu quis que o material não ficasse tão longo, ficasse curto. Por quê? Porque daqui para frente, a minha pretensão é passar por todos os incisos. Se eu não conseguir passar por todos os incisos, pelo menos parte desses incisos eu quero tratar com vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês pelo menos tenham um contato, mesmo que seja um único contato com todos os incisos, porque alguma coisinha você vai conseguir lembrar. Claro, tem aqueles incisos que são mais decorrentes, principalmente ali, eventualmente, decorrente ao seu cargo. Às vezes, um princípio ali fundamental, às vezes ele vai puxar mais para o cargo que você vai prestar. Ok? Às vezes nós vamos tratar de um direito, de uma garantia que é mais assim próxima daquela prova que você vai prestar, para aquele cargo específico que você vai prestar. Ok? Tem uns que também já caem por realmente terem uma frequência. Porém, a minha pretensão é passar por pelo menos todos. Porque serão aulas assim que eu vou tentar, no máximo, nessas aulas, 20 minutinhos. Eu vou tentar. Porque nós passamos por tudo, mas de uma forma bem rápida. De uma forma assim, passamos por tudo. E aí, na próxima aula de Direito Constitucional, eu trago questões referentes ao que nós vimos hoje. E ao final de cada aula, principalmente daqui até nós terminarmos o artigo 5º, eu vou tentar colocar ali 3 a 4 questões de tudo que nós vimos. Fechou? Vamos ir trabalhando assim. Vemos o material, resolvemos questões. Vemos o material, resolvemos questões. Para que venha a haver, então, essa diversidade. Tá? Metade eu assisto a aula e metade eu pratico aquilo que eu estudei. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula feita com muito carinho, com muito amor para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa aula de número 2.